Olá, tudo bem? Bom, no último vídeo que eu gravei, eu falei sobre aquela questão de eu escolhi esperar, né? Que é a questão de manter a virgindade até o casamento, ou se a pessoa não é mais virgem, mas dela cessar as atividades sexuais até o casamento. E nesse vídeo eu acabei citando, falando sobre masturbação. E, bom, me acabaram me perguntando, né? Mas, pô, Jesus fala lá que se você olhar para uma mulher com intenção impura, então você já está em pecado, então como é que fica essa questão de masturbação? E eu sei que esse é um assunto complicado, né? Um assunto que as pessoas têm problema de tratar. Ou fala simplesmente, ou é pecado, vai para o inferno, ou então não fala. Até o Caio Fábio, que é um cara que, né, é bem esclarecido e fala abertamente sobre tudo, tem um vídeo dele que ele fala sobre masturbação, em que no final, na verdade, ele não fala nada, porque ele fala mais ou menos assim: masturbação não é pecado se pecado não for, e é pecado se pecado for. Quer dizer, não explicou nada, não deixou nada claro, exatamente porque é uma questão controversa. Então eu vou dar minha opinião, eu vou falar aquilo que eu acho, vou dizer por que eu acho, e aí cada um vai julgar, vai ponderar sobre isso. Mas antes de falar exatamente se masturbação é pecado ou não é, ou quando não é, se existe isso, como é que é, eu quero falar um pouquinho sobre sexualidade humana e sobre masturbação. Se eu não me engano, nos anos 60, eu não consegui confirmar se foi nos anos 60, e isso vai ser motivo de um próximo vídeo que eu vou fazer, que é A Vivo Nasceu Morta. Mas esse é outro vídeo, eu vou falar, eu estou sem acesso à internet no momento. Então nem sei quando vou postar esse vídeo aqui. Se Deus ajudar, eu acho que ainda antes de terminar esse século eu coloco. Se Jesus não ressuscitar vivo, então não sei. Mas enfim, dois pesquisadores, um casal de pesquisadores, Master e Kinsey, né, fizeram pesquisas sobre a sexualidade humana e principalmente sobre a sexualidade americana. Eu não sei se foi anos 50 ou 60, mas não foi antes disso nem depois. Naquela época, a gente tem que pensar que a sociedade americana ela é essencialmente de protestantes, a grande maioria dos americanos é protestante, ainda mais naquela época, com um pequeno percentual de católicos, de mormons, de adventistas, mas todos dentro desse segmento. É uma sociedade cristã. E eles começaram a perguntar às pessoas como é que era a sexualidade delas. E para um espanto geral, isso foi um burburinho na sociedade americana daquela década ali, o povo não era nada daquilo que dizia. Intimamente, o americano praticava adultério, praticava sexo antes do casamento, transava com animais, que foi uma coisa até que chocou, né, até os próprios pesquisadores. O homossexualismo, ou as homossexualidades, até hoje eu não sei bem como me referir a essa questão, era uma coisa comum, né? Talvez 10% da população tivessem atos homossexuais. Grande parte dos homens, mesmo heterossexuais, já tinham tido relações homossexuais, e uma boa parte das mulheres, também heterossexuais, já tinham tido relações homossexuais em sua vida, mesmo que fosse uma só, para experimentar, para conhecer. Então, assim, a sexualidade íntima e privada não tinha nada a ver com aquela exposta sociedade cristã, protestante, evangélica, todo mundo indo lá tomar a Santa Ceia ou participar da Eucaristia, né? Os mormons usando gartes, aquela roupa por baixo e tal. Mas, assim, apesar daquela aparência, né, de santidade, intimamente ninguém era desse jeito. E aí eu entro na questão, então, e a masturbação todo mundo praticava, todo mundo já tinha praticado várias vezes, não só uma. Eu até me lembro, né, conforme eu vou falando, eu vou me lembrando de algumas coisas, eu me lembro que já foi identificado que bebês, né, com menos de 1 ano de idade se masturbavam. Não era uma coisa comum, mas já houve casos de bebês com menos, acho que com menos de 2 anos, né, para eu não errar, com menos de 2 anos se masturbavam. Né? Então não sei quantos, ou se isso é comum ou não, mas isso também ocorre. Então masturbação faz parte da sexualidade humana. É inerente ao ser humano. Talvez você diga, mas eu me masturbei quando eu tinha 13 anos, depois quando tinha 20, depois nunca mais. Tá, você não é normal. Então não estou dizendo que você é doente, que você tem problemas, mas você não é normal. Se o normal é o que normalmente a maioria das pessoas fazem, então masturbação é normal. E aí eu vou falar um pouco de mim, né? Na verdade, eu gostaria de não falar, mas eu acho que nesse caso aqui cabe. Bom, eu, como todo adolescente, é fissurado em sexo. Eu já li uma pesquisa que o adolescente pensa em sexo no mínimo a cada 5 minutos. Há aqueles que a cada 5 minutos não pensam em sexo, né? E há aqueles que a cada 5 minutos... Estou lembrando até de um filme
que passou acho que era a sala especial da Record, né? A Record, você sabe, pertence ao Bispo Macedo, que é o primaz da Igreja Universal. E naquela época que já pertencia a ele já havia comprado, tinha a sala especial que passava sexta-feira de madrugada, que eram filmes pornô chanchados, né? Não era pornô, era pornô chanchado. E eu me lembro que tinha um filme que tinha um tal de João, não lembro o nome do filme, mas tinha um tal de Joãozinho. Que Joãozinho, toda hora que eu olhava para uma mulher, ele botava a mão assim na frente e saía para o banheiro. Toda hora. E aí virou uma piada comum entre a gente, os colegas ali, adolescentes, seu Joãozinho, seu Joãozinho, seu Joãozinho, porque todo mundo se masturbava e todo mundo pensava no sexo o tempo inteiro. Fosse ele de igreja ou não. Na igreja era uma coisa mais velada, mais segura, né? Foi o que eu citei no outro vídeo. Que a gente tinha aquela ideia de que Deus estava em cima da descarga, lá aquela caixa de descarga que você tinha que puxar, Deus estava ali esperando. Quando você gozasse, Deus, eu sabia, vou te mandar para o inferno, você é um pecador miserável. Porque você ficava com um trauma terrível sobre sexo, por causa disso. E eu, como todo adolescente, é claro, vivia, meu Deus, que droga que eu fiz. Agora eu juro que não vou mais fazer, Jesus me abençoou. Aí passava uma semana, Aí às vezes passava 2 dias. E isso era comum com todos os amigos meus de igreja, que a gente conversava, todos eles assumiam ou que tinham problema com aquilo ou que já tinham tido. Aí eu me lembro até também um professor de discipulado que eu tive, o Miranda, assembleiudo cascudo, né, da Assembleia de Deus bem cascudo, né? Eu já até dizia que ele não usava gravata, ele usava um babador, que era uma gravata assim, né? Totalmente fora de moda. E aí quando ele foi falar, você de discipulado era o quê? Você tinha uma aula de discipulado pro geral e depois o cara te chamava para conversar em particular. E havia módulos, né? Então chegou no módulo sobre sexualidade, ele me chamou para conversar, e aí outros amigos meus, mas outros 2 amigos falaram que ele falou do mesmo jeito. Aí ele começou a falar assim, não, Gerson, você tem que entender que a sexualidade... Acontece assim, você sai todo melado. Exatamente assim, a voz dele sumia. Eu ficava assim, o que ele está falando? E isso foi com 2 outros amigos meus, falaram que foi exatamente da mesma forma. Quer dizer, ele estava querendo orientar a gente sobre sexualidade, mas ele mesmo tinha muito problema com sexualidade. Mas é um homem de Deus, uma boa pessoa. A questão, esse assunto é difícil ser tratado em igreja. Outro dia eu não lembro quem eu ouvi falando, realmente eu não lembro, mas falou, foi perfeito. Na igreja assim, o cara é matador, não, Jesus perdoa. Aquela menina lá que matou os pais, né? Não, Jesus perdoa, Jesus abençoa. Falaram até que ele ia virar pastora, né? O cara é estelionatário. Não, mas Jesus abençoa, vai curar. O cara é político. Não, mas Jesus tem um plano na vida dele. Cometeu adultério, exclui. Banda esse cara pro inferno, acabou. Mulher excluiu. Mulher cometeu adultério, pecou, exclui, tira da igreja. Acabou. Né? A sexualidade na igreja é um problema sério. E é tão sério que em mais de 30 anos, mais de 30 anos que eu conheço igreja, que eu frequento igreja, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Igreja do Nazareno, Nova Vida, Batista Renovada, Restauração, um grupo que era restaurando a restauração, era mais radical que a restauração, né? Já fui, não que eu tenha frequentado, mas já fui, Deus é Amor, Universal. É um problema sério e a maioria das pessoas que frequentam essas igrejas tem problemas com sexualidade. Até mesmo conversando com meu cunhado outro dia, que trabalhou um tempo, né, com orientação de casais, de igreja, falou que ele só conheceu 2 casais, em todos os casais que ele aconselhou, que tinham afinidade sexual. Todos os outros tinham problemas sexuais, não tinham afinidade sexual, a transa não era legal, o cara ficava insatisfeito, a menina ficava insatisfeita, para você ver como esse é um assunto sério. Mas falando, então, sexualidade é uma coisa importante, masturbação faz parte disso. É que eu vou falando, vou me lembrando de coisas, estou até estendendo um pouco o vídeo. Bom, numa época eu morava no Rio de Janeiro, e sempre vinha aqui para São Paulo com a minha família, com minha mãe, né, para visitar minha tia. E a gente às vezes chegava a passar um mês aqui, né? Minha mãe era bem cara de pau, ficava um mês na casa dos outros. E eu sempre gostei de estudar sobre os assuntos. Então tinham lançado já uma vez uma enciclopédia chamada Vida Íntima, né, da Abril, que vinha em fascículos, eu comprava ali, me interessava. E aqui lançaram uma que era um pouquinho mais avançadinha, porque tinha a Vida Íntima, tinha desenhos das posições sexuais e dos órgãos sexuais e tal. E essa nova coleção que eles lançaram naquela época, chamava Nós Dois, tinha fotos, né, era um pouco mais ousada. E ia um pouquinho mais profundo nesses assuntos de sexualidade. E aí eu me lembro que até eu comprei aqui o primeiro, o segundo fascículo, e aí voltei para o Rio, e lá no Rio ainda não tinha sido lançada, ela foi lançada depois daqui de São Paulo. E eu cheguei na banca e falei, vê o fascículo aí de Nós Dois. O cara ficou olhando para minha cara. Ele, o quê?
Não, fascículo, nós dois, negócio sexual. Aí o cara me olhou meio assim, aí eu entendi que não havia sido lançado ainda, o cara deve ter ficado com uma ideia bem errada de mim. Mas depois, umas 2 semanas depois, lançaram. E nessa enciclopédia tinha uma coisa bem legal, que é o seguinte, para um homem que tinha problema de ejaculação precoce, qual era o tratamento? Que eu saiba, esse é o tratamento até hoje. Pelo menos tratamento que não envolva remédio, medicação. Que para quem tem problema de ejaculação precoce e toma medicação, toma antidepressivo. Que o antidepressivo retarda. Pode inclusive causar problemas de anorgasmia. Não sei se é exatamente assim, mas assim, o cara tem uma dificuldade enorme para chegar ao orgasmo ou não chega. E então acho que conforme a orientação médica, né, ele tomando um antidepressivo, talvez bem leve, ele supera esse problema de ejaculação precoce. Mas o tratamento que era indicado ali, e que até hoje é indicado quando não se trata de medicação, é o seguinte, o cara vai se masturbar, e quando ele estiver perto de chegar ao orgasmo, ele para, não se masturba mais. E se ele for muito ansioso, que mesmo para se masturbar ele vai, então ele faz pressão com esses 2 dedos aqui, né, logo atrás do saco escrotal, ali na região do reto, e pressiona, e ali ele segura. Então ele não vai ejacular. E aí parou, passou, tá calmo, tranquilo, de novo, vai de novo, assim. E assim ele vai aprendendo a controlar a sua ejaculação. É lógico que eu, como adolescente, com muita prática na área, fazia aquilo, para ver como é que era. Então eu conseguia retardar meu orgasmo assim, né? É claro que naquela época você tem um tesão enorme. Os hormônios estão assim, né? Escorrendo pela pele. Você é capaz de conseguir ficar se masturbando nesse negócio 1 hora. Né? Hoje em dia não dá nem para masturbar, porque você não tem mais tesão para masturbação. Ou quase nunca. Né? Aí vai variar de cada pessoa. Mas tudo bem, então eu fazia muito aquilo. Conclusão, quando eu comecei minha vida sexual acompanhado, porque ali minha vida sexual era solitária, eu nunca tive problema de ejaculação precoce. Eu nunca tive problema de, vai ser bom, e já foi. Não. Por quê? Por causa disso. Por causa de masturbação e disso. Então, para mim, a vida sexual foi uma maravilha. Porque depois eu conheci várias pessoas, vários homens, que falavam que tinham problema com isso. Né? Eu conheci um cara, não vou citar o nome dele, é óbvio, um cara muito agitado, muito ansioso, que a mulher tirou a roupa, ele não pode botar porque eu já acabei. Ele gozava de olhar a mulher pelada. Olha a frustração que devia ser essa mulher. Me lembro de outro caso aqui também, de uma amiga minha, que ela me contou, né, que ela começou a namorar com um cara até um pouco mais velho, devia ter, vamos dizer, 19 anos, um cara com 30. E eles namoravam, e se abraçavam, e o cara tranquilo, não tinha ereção. Que é a coisa mais comum quando você vai abraçar sua namorada, principalmente se é evangélico, você é cristão aí, que está nessa de não pode transar, encostou, levantou. É óbvio isso. E o cara não, ela achava que o cara era um santo. Conclusão, quando casou, o cara era impotente, não levantava de jeito nenhum. A lua de mel dela foi uma decepção tremenda. E ela ainda passou 2 anos casada com esse cara, porque todo pastor que ele ia conversar falou, não, mas você casou, você não pode se separar dele por causa disso. Até que, graças a Deus, achou um homem de Deus, né? Não é um homem que carrega plaquinha dizendo que é de Deus, não, como esses outros pastores com quem ela conversou. Um homem de Deus, um homem sensato, com a cabeça no lugar. Falou, minha filha, você nunca casou com esse homem, você fez um ritual na igreja, mas você nunca consumou, se você quiser separar dele agora, você está livre. E foi o que ela fez, e foi ser feliz. Graças a Deus. Tanto que ela acabou tendo a primeira relação sexual dela com um amigo meu, que estava também perto do street e nunca tinha tido relação, e foi uma maravilha para ele e para os dois, né? Porque ele começava às 7 horas da noite e acabava às 7 horas da manhã, o cara não parava. Então, o tesão dele que falou, meu Deus, até que viva transar. Então foi uma coisa boa para eles. Então, sexo, masturbação, eu continuo dizendo, faz parte da sexualidade humana. Desculpa, é que às vezes eu vou lembrando de alguns casos, eu acabo botando aqui, que eu acho que enriquece a falar alguns casos sobre isso daí, mesmo que não tenha uma relação direta com a masturbação. Mas masturbação é isso. É um exercício que você faz com a sua sexualidade, seja homem ou seja mulher. Porque como eu já falei também no outro vídeo, a mulher é diferente do homem. A mulher tem que aprender a chegar ao orgasmo. Ela não sabe. Eu já conheci mulheres que não sabiam o que era o orgasmo, não tinha ideia. E aí, você gozou? Não sei, eu senti um negócio diferente, realmente não sabia. Parece incrível, mas é verdade, isso acontece. Agora, se ela se masturbasse, teria aprendido pelo menos o que é o orgasmo. E quanto mais se masturbar, quanto mais fizer para a mulher, mais ela vai aprender como o corpo dela reage, aonde o homem deve tocar para levá-lo ao orgasmo, quais são as carícias que vão ajudá-lo ao orgasmo. É claro que quando ela passar a ter uma vida sexual a 2, é um pouco diferente, mas a masturbação é uma preparação para isso.
Bom, vamos lá falar então, deixa eu pegar aqui a Bíblia. Crianças, quando forem pegar na Bíblia, lavem as mãos antes, tá? Não vão pegar sem lavar as mãos. Entendeu, né? Você entendeu, né? Bom, Jesus fala, vou citar aqui o texto, está em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 27, que diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, Jesus, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já cometeu adultério com ela. E aí ele prossegue: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. É melhor que se perca um dos teus membros do que seja o teu corpo todo lançado no inferno. Aí vem um outro versículo que ainda é mais enfático. Se a tua mão direita te escandalizar, se você for canhoto, também está incluído aqui, tá? Corta e atira para longe de ti. É melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Bom, aí o pessoal fala, olha, como não dá para eu me masturbar pensando num poste, coisa que eu discordo, porque já fiz isso, baseado nisso aqui, você vê como é que eu tinha tesão, né? Como é que era uma coisa louca, né? Pensar numa porta, eu estava me masturbando. Não que eu tivesse tesão com a porta, mas era para não pecar em pensamento. E conseguia, cara, incrível que eu conseguia. Aí fica a pergunta, e aí, se eu estou pensando numa porta, eu estou pecando? Mas é claro que isso é um exagero, né? Não, eu realmente fiz isso, mas é claro que é um exagero. Isso é assim, um pouco da loucura que você é levado, baseado, né, nessas coisas, nesses preceitos. Mas então, é pecado? Não é? Mas Jesus falou, e aí, como é que fica? Bom, primeiro você note o seguinte, Jesus aconselha que se você olha para uma mulher, ou se você, mulher, olha para um homem, que é bom citar isso, tá? Não está escrito, mas está subentendido. Se você, mulher, olha para um homem com uma atitude impura, então Jesus fala, arranca teu olho fora. Se você comete uma atitude com a sua mão, que aqui está falando de masturbação, é óbvio, mas se você rouba, se você furta, então é melhor você arrancar a sua mão fora do que você ir para o inferno com ela. É claro que aqui é uma figura de linguagem de um extremo exagero. Vamos ver um pouquinho mais à frente, quando ele fala sobre o divórcio. Sobre o versículo subsequente, versículo 31. Também foi dito, aquele que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Isso é a lei mosaica, né, que Moisés escreveu. Eu, porém, Jesus vos digo, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da infidelidade conjugal, a não ser que ela cometa adultério, faz que ela cometa adultério. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério também. Engraçado é que aqui, mesmo sendo Jesus que fala, ele fala da mulher, ele não fala do homem. E se o homem cometer adultério, tem problema? E aí? E ainda fala que, por exemplo, se a mulher se separou por causa de adultério, né? O marido falou, ó, você cometeu adultério, você é adulta, sai fora. O homem que casar com essa mulher também comete adultério. Aí eu te pergunto aqui hoje, né? Isso é cumprido dentro da igreja? Você conhece alguma mulher, algum homem que se separou porque ele ou ela cometeu adultério e que hoje está casado? E que hoje frequenta a igreja e participa da Santa Ceia? Tem vários, tem vários. E aí, o que a gente faz? Ih, tá tudo errado, joga fora, exclui? É óbvio que não. Vamos voltar um pouquinho antes, no versículo capítulo 5, versículo 21, onde Jesus fala sobre assassinato. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Novamente a lei mosaica, né? O Pentateuco, lá Deuteronômio, Levítico. Eu, porém, Jesus, vos digo, que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão, raca, que é assim, ó, se afasta de mim, é como se você é uma besta, estará sujeito ao sinédrio. Mas quem disser tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Você vê que aqui são figuras de linguagem extremas. Quem é que já não virou o irmão abençoado de igreja e falou, nossa, você é uma anta? Ou que dentro da sua cabeça falou, nossa, como ele é burro. Não, cara, você é muito burro, você é burro demais. Quem é que já não fez isso? Quem é que já não olhou para alguém que esteja dentro da igreja, ou seja, de fora da igreja, e falou, meu Deus do céu, por que essa porcaria não morre? Porque tem gente que, pelo amor de Deus, parece que não pode ser filho de Deus, tem que ser filho de Satanás. Parece que veio para essa terra para atormentar a vida dos outros. Quem é que já não pensou isso? Portanto, aí Jesus vai falando sobre as ofertas, né?
e sobre se você está levando uma oferta na igreja, mas você parou, não, eu pequei contra meu irmão, é melhor você não entregar a oferta, você voltar lá, se reconciliar com seu irmão, pedir perdão, para depois você entregar a oferta. É até curioso aqui que Jesus está falando que Deus não é comprado com dinheiro, né? Não adianta você vir com um cheque de 1 milhão, se você está em pecado, que a igreja e o seu pastor vão delirar. Seu pastor vai comprar uma Mercedes com o seu cheque, mas para Deus aquilo não teve valor nenhum. Bom, o que eu estou querendo dizer aqui é que ali o que Jesus está fazendo durante todo o Sermão do Monte, que é a minha passagem preferida, predileta e melhor, na minha opinião, da Bíblia, existem muitas figuras de linguagem que são extremas, que é exatamente para confrontar, para chocar o ouvinte com a sua própria atitude. Porque depois continua. Eu vou lembrando, né? Quando Jesus fala, por exemplo, olho por olho, que é a partir do versículo 38. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém quiser brigar com você e tirar a sua túnica, dê-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Ouviste o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Ele faz com que o sol brilhe sobre bons e maus, e que a chuva caia sobre justos e injustos. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E essa foi uma passagem que eu tive também muita dificuldade de entender durante muito tempo. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Já vou fechar aqui no que isso tem a ver com masturbação. Eu sei que o vídeo está ficando um pouco longo. Bom, eu tomava essa coisa de ser perfeito como eu não podia ter pecado. Eu tinha que ser um cara perfeito. Nessa questão, então, de dar outra face, de não brigar com quem quer tomar as coisas suas, nossa, eu achava que eu tinha que ser uma pessoa assim, olha, eu tinha que virar um capacho. Só que aí eu comecei a ver, mas peraí, Jesus falou isso? Mas Jesus foi 2 vezes no templo, 2 vezes, pegou um chicote, que é um chicote especial, que ele tem 7 tiras, 7 ou 10, eu não lembro bem, de couro, e na ponta deles tem uma pedra, um pedacinho de metal. E Jesus usou esse chicote para expulsar os vendilhões do templo. Ora, se Jesus fala para dar outra face, como é que ele vai lá e vá 2 vezes? Jesus muitas vezes se negou a atender uma pessoa, virou as costas. E para outras ele já atendia. Eu penso, mas peraí, como é que Jesus está mandando eu amar todo mundo, virar as costas para alguém? A mulher Sirofenícia, que tinha um problema, a filha dela tinha um problema de... Oh meu Deus, me fugiu aqui agora, estou lembrando da outra que tinha um fluxo de sangue. Sim, acho que a filha dela caiu endemoniada. E quando ela pede a ajuda de Jesus, o que Jesus fala para ela? Não, eu vim atender só o povo judeu. Ela falou assim, eu não posso pegar o pão que é dos filhos e dar aos cães. Quer dizer, ele chama aquela mulher de cão. Tipo assim, você não tem muito valor para mim. Só que aí a mulher fala, mas o que a mulher fala? Mas até das migalhas que caem da mesa, os cães se alimentam. Aí Jesus se chocou. Falou, nossa, essa mulher foi tão humilde, se humilhou tanto que eu não posso negar a atendê-la. Aí eu também entendi que o que fala ali sobre ser perfeito é ser perfeito no amor. Isso não quer dizer que se alguém me der um tapa na cara, eu vou deixar, se bater desse lado, bate desse. Não. Se um bandido vier, pense bem comigo, eu tive até uma discussão com uma menina, isso vai ser de outro vídeo, eu tive uma discussão com uma menina sobre isso uma vez. Se durante a Segunda Guerra Mundial os aliados dessem outra face, Hitler teria dominado o mundo. O que seria de nós hoje? Então a gente tem que entender não só as palavras de Jesus pelo que é falado, mas dentro do contexto em que foi falado e pelas próprias atitudes que Jesus tomou. O que eu entendo ali é que Jesus estava confrontando, e agora entrando de novo na masturbação, confrontando que nós somos extremamente imperfeitos e falhos e que devemos caminhar para a perfeição. Mas esse caminhar para a perfeição não é em seguir regras, porque ele mesmo fala, ouviste o que foi dito aos antigos, quer dizer, ele está falando do mandamento de Deus, escrito por Moisés e observado pelo povo judeu até hoje, e que era ensinado pelos escribas, pelos fariseus, pelos saduceus, pelo sinédrio, por toda a elite sacerdotal de Israel. Ou seja, por mandamento de Deus. E o que ele fala? Foi isso que foi falado? Não, mas eu estou dizendo diferente. Esquece tudo aquilo que foi falado. E vou falar sobre o amor.
E Paulo, na epístola em Gálatas, ele fala que toda a lei foi dada exatamente para te mostrar, para me mostrar, para nos mostrar que nós não conseguimos ser perfeitos. Então, aquela figura de linguagem usada ali, arranca um olho, você já viu campanha na igreja? Campanha das 7 semanas para arrancar tudo que está errado em você, o olho, a mão, o pinto, o peito, já viu isso? Não. Ah, você sente um comichão lá embaixo, né? Você é gay, campanha do cimentamento do furico, vamos botar cimento, você já viu campanha assim? Não tem, né? Desculpa até a linguagem, mas é que tem coisa que eu não controlo, tem que falar. Então o que eu vejo é isso, a masturbação, ela é da natureza humana. Se você não tem problemas com isso, Deus te abençoe. Ótimo para você. Mas 99% dos jovens têm problema com isso. A adolescência é uma fase desgraçada para isso. O que eu quero dizer é isso. O que Jesus fala ali é uma radicalização exatamente para confrontar e mostrar que ninguém é perfeito. Agora, existe uma diferença. Você tem um desejo incontrolável, você vai se masturbar, você vai pensar em alguma coisa. A mulher vai pensar no homem, o homem vai pensar na mulher, o homossexual vai pensar no mesmo sexo, tá? Isso é uma coisa natural do desenvolvimento humano. Nós fomos criados desta forma. Outra coisa é você ir para orgia, para suruba, é você pegar uma menininha aqui, um cara ali, é você transar dentro da igreja, que eu sei de casos, de gente que transa dentro da igreja. Isso é outro caso. Isso é imoralidade sexual, porque são coisas que você pode evitar, que você não precisa fazer, e se na verdade você não tem controle, você tem que procurar tratamento, você tem um desequilíbrio, um descontrole. Agora, você reagir, é a mesma coisa, você é casado, tem vontade de transar, tem alguma coisa errada nisso? Pelo contrário, Paulo inclusive fala, em Coríntios, o pessoal critica muito Paulo, que Paulo era Paulo devia ter problemas com sexualidade. Mas Paulo fala que o corpo do homem não pertence a ele, o corpo do esposo não pertence a ele, o corpo do marido pertence à mulher, e o corpo da mulher pertence ao marido. Ou seja, pecado é não transar. Quando a mulher quer e o homem não quer, isso pode ser pecado. Quando o homem quer e a mulher não quer, isso pode ser pecado. Sem generalizar e sem exagerar, tá? Vamos entender dentro do contexto. Então, se Deus nos criou dessa forma, e isso é algo normal, como Deus poderia dizer que isso é pecado? Pecado é roubar, pecado é mentir, pecado é fazer falso testemunho, pecado é você ser violento, não para se defender. Defesa própria não é pecado. Mas pecado é você ser violento porque você partiu, você quer roubar o outro, você quer lesar o outro, isso é pecado. Você agir de acordo com a natureza que Deus te criou, isso não é pecado. Eu estou falando isso basicamente para os jovens que começam lá talvez com 11, 12 anos de idade a ter desejos e vão numa constante talvez até 30 anos, né, que os hormônios estão ali bombando, estourando. Então, isso é normal. E eu sei que muita gente vai me criticar, muita gente vai falar contra, mas ao invés de tapar o sol com a peneira, ou tentar fazer jogo de palavra para enganar, eu prefiro dizer claramente, olha, isso não é pecado. Isto não é pecado, isso é natural. Agora, sei lá, acho que o cara que se masturba 20 vezes por dia, ele está com um problema. Aí já é outra coisa. Procure ajuda. Procure ajuda, porque você precisa de ajuda. Agora, se masturbar, isto não é pecado. Tá? Isso é natural. E como eu falei, eu já pensei em porta, porque o tesão era tanto que eu estou falando sério. Mas isso, sinceramente, hoje eu vejo isso como doentio. Era tanto esse versículo que me enfiava na cabeça que eu falei, não, eu não consigo ficar sem me masturbar. Então eu vou pensar na parede, numa porta, numa lâmpada, e mesmo assim eu continuava me sentindo culpado. Porque é uma coisa culturalmente imposta, enfiada na tua cabeça. Bom, o vídeo já ficou longo pra caramba, é isso que eu tinha a dizer. Se você quiser falar comigo, aí você escreve aqui no YouTube, manda mensagem pelo Face, já falei, às vezes eu fico um tempão sem entrar no Face, tá? No YouTube, pelo menos a cada 2 dias ou 3 eu entro, né? Às vezes todo dia, dependendo da circunstância, mas a gente vai conversando, e se você não gostou, tchau.